Gorete, agora vamos lá. A gente vai entrar num monte de assunto e eu sei que você é uma mulher extremamente bem resolvida, enfim, nunca teve problema de falar sobre absolutamente nada. E o que aconteceu na tua carreira depois da sua saída ali do SBT? Quais foram as trombadas, ou não teve, ou tudo que talvez a imprensa comenta? O que tem de verdade? Ah, Quais são as mentiras? olha, o que que aconteceu quando eu saí do SBT? Que, claro, eu fiquei chateada porque meu programa ele dava um ibope muito grande, né? Eu saí do ar no SBT com um programa que dava 17 pontos de ibope, né? E Uhum, picos de 20. uhum. E depois aí o programa saiu do ar e eu ainda fiquei na praça até 2003. Eu apostei muito alto naquela história de ficar ali e não ir para a Globo. Então, óbvio, eu fiquei muito decepcionada. Mas depois foram acontecendo coisas comigo e que eu achei que foram assim, que o destino é que leva a gente para onde a gente vai. Então, em 2003 eu saí, em 2004 eu fiz um filme, Tapete Vermelho, com o Matheus Nastergaile. Ganhei Uhum. vários prêmios de melhor atriz, ganhei 5, ele ganhou 8. E outras portas foram se abrindo para mim. Fui contratada da Record, fiz novelas, fiz séries, fiz uma série que é Pedro e Bianca do Cal Hambúrguer na Cultura, e ganhamos um Emmy. Então, assim, eu tive, a partir daquela saída, eu tive o privilégio, né, de poder escolher o que eu queria fazer ou não fazer. Claro que você me pergunta se eu tivesse ido para a Globo lá atrás, a carreira podia ter rodado com mais, né? Mas eu não sei também, a gente não sabe, né? Então eu acho que assim, o que tem que acontecer, acontece, e tudo na vida é um grande aprendizado. Eu acho que outras portas se abriram e eu pude mostrar quem realmente eu sou nos meus trabalhos, né? E na convivência com colegas, e fiz teatro também, nunca abandonei a Filó. Filó acabou de completar 29 anos, né? Sempre fazendo publicidade, espetáculos. Então a vida levou para frente. E eu tive a sorte também de ter feito um pé de meia. Então eu tive a tranquilidade de desfrutar as minhas filhas, a família, mesmo assim, morando em São Paulo, trabalhando no Rio, sempre para lá e para cá, a vida de artista, né? A vida que Porque seguiu. na época que você estava no SBT, você recebeu uma proposta para ir para a Rede Globo de televisão e muitos Duas. contam, duas, né? Duas. Duas. Uma em Você noventa e recebeu nove, uma quando eu tinha 6 meses de televisão, e depois quando eu tinha 1 ano de televisão. duas propostas. Aí muito se comenta e se especula-se que aí o Silvio Santos foi na tua casa. Isso é verdade, Foi. Filó? Ô, Verdade, mãe. Gorete? Mas não foi só ele que foi na minha casa, não. Um helicóptero com um advogado da Globo também desceu, entrou na minha casa, e depois eu fui para um hotel encontrar com a Marluce Dias, que era a diretora artística. Teve histórias maravilhosas. Silvio Santos ligando para Mentira. Roberto Marinho na minha cara, assim, falando: Você está querendo tirar ela de mim, não sei o quê, pererê. Foi uma história, né? Muitas histórias, tem muitas histórias. Mas, Inclusive, Silvio Gorete, Santos chegou na minha casa, a Vaninha, né, que é uma querida que trabalhou muitos anos comigo, falou: O Silvio Santos está lá embaixo. Eu falei: Hã? Dá um café para ele. Depois que ele foi embora, ela falou: Eu fiquei tão nervosa que eu requentei um café e dei um ai, café requentado maravilhoso. para O ele. Silvio Santos está na minha casa. Dá um café para ele, alguma coisa, sei lá, um cappuccino. E aí ele não dá ré, né? O Silvio não dá ré. Ele no SBT tem um motorista só para dar ré no carro. Ele é supersticioso. Ele deu ré. Aí ele foi, afundou meu jardim novo, estragou o jardim. Aí a Alice resolveu falar alto: Olha o que o Silvio Santos fez com o jardim da minha mãe. Aí um produtor do Gugu, que morava do lado, ouviu, e daí 5 minutos já estava na imprensa que o Silvio Santos tinha saído da minha casa. Mas o E na época, Silvio. e na época Ah, ele não queria que você saísse do SBT por nada, né? nada. É porque, na verdade, eu tentei ficar no SBT com 6 meses. E eu procurei, né, a pessoa que eu trabalhava, né, que na época o Carlos Alberto,
pedi ele um aumento e também fui numa diretora artística e falei para ela assim, querida, olha, a Globo está me querendo. Será que dá para eu ganhar tanto? Porque eu ganhava na praça o que eu ganhava quando eu fazia um espetáculo. Eu fazia espetáculos vendidos e tal. E aí, eu fazia um espetáculo, eu ganhava num mês. Então, eu falei com ela. Então, ela me deu a mão e falou assim: boa sorte, nós não vamos te aumentar. Porque quando eu fui admitida na praça, falou assim: olha, eu te pago tanto. Eu falei, mas eu ganhei isso para fazer um espetáculo. Aí eu parei e falei: pode ser o pior e o melhor contrato da minha vida. E topei, né? Porque eu sabia da força do público da emissora, uma força popular. A minha personagem que eu construí e humanizei, eu já tinha uma carreira com ela. Eu comecei em 94, fui em 97. Eu fazia muitos eventos com ela e as pessoas queriam muito me ver na televisão. Então, foi um grande assim encontro, meu encontro com o Arnaud Rodrigues, que me levou para a praça, né? E a gente Uhum. escreveu um texto juntos por telefone. Ele tentou me levar para a praça um ano, só que eu não tinha agenda. Eu já tinha uma agenda muito conturbada com a Filomena antes da televisão. Então, o Arnaud Rodrigues que me levou. Depois, com esses 6 meses, eu fui. E quando eu estava saindo, legal contar isso para você. Quando eu estava saindo do SBT, eu falei, bom, aí eu fui e assinei com a Globo. No último dia eu avisei, né, é, para a praça que eu estava indo embora. E quando eu estava saindo, eu passei perto do camarim do Silvio e falei com a camareira dele, Raimunda, fala pro Silvio que eu tô indo para a Globo. E o Silvio foi e mandou um segurança me pegar no estacionamento e me botou na frente dele e falou: ah, vai acontecer isso, essa é uma estratégia para te tirar do ar, não sei o que, tá lá, toma o meu telefone. O dia que você, a hora que você quiser voltar, você volta. Eu guardei o telefone e fui para a Globo. E cheguei na Globo, era para trabalhar com o Renato Aragão. Mas ele não apareceu, o que apareceu foi o filho dele. E não, a Filomena não existia mais. Era a Gorete, de cabelo louro e mini saia, eu com corpinho, não tem nenhum padrão de beleza. Falei, cara, não, é a Filomena. Eu vim porque conversei, era a Filomena. Eles não colocaram no contrato que seria a Filomena. E aí eu falei, eu não posso matar minha personagem, porque eu tô enchendo todos os teatros do Brasil. Eu tenho 6 meses de televisão, eu cheguei em Goiânia, vi um lixeiro jogando o lixo dentro do caminhão e gritando, ô, coitado! Então meu bordão tava na boca do povo brasileiro. Eu falei, cara, eu não posso matar a Filomena. E eles falaram, mas é assim que a gente quer. E o Silvio falou exatamente isso. Você vai chegar lá, eles vão te tirar do ar, porque é uma briga de bope. E eu não aceitei fazer aquele personagem. Eu falei, eu vim para fazer a Filomena, eu faço Filomena. Aí eles me colocaram numa geladeira, eu fiquei 7 meses lá. E foi me dando uma ânsia, eu ligava para todos, eu queria falar com produção, meu assessor de imprensa tentando contato, advogada, geladeira mesmo. E eu liguei para o Silvio e eu voltei para fazer o programa com Moacir Franco, que fomos campeões de audiência da televisão brasileira, que dava 34 de pico de audiência. Não, era um sucesso, era uma coisa arrebatadora na época. Hoje nunca mais ninguém vai dar essa quantidade de audiência que dá hoje, até porque a televisão É, cresceu, as audiências elas disseminaram, foram para outros lugares também, mas quem viveu o auge dos 34, 42 picos de audiência, como eu também já vivi, meu amor, nunca mais você pode ter certeza que ninguém vai dar essa audiência. é. E aí foi isso. Depois, com um ano, teve a proposta de novo da Globo, depois de 6 meses, né? E eu resolvi ficar, porque eu estava muito dividida ali com o sentimento de gratidão ao Moacir, ao Guto, e a emissora, né? E a gente tinha um texto muito bom. E acabou que o Silvio resolveu
melhorar, ampliar a grade do programa, deixar um programa comigo, deu um para o Moacir Franco, e aí teve uma efervescência, né, do humor dentro do SBT. Foi uma época muito bacana, mas foi uma surpresa para mim quando o programa acabou, porque é, eu tive uma reunião com a produtora, essa produtora executiva, em outubro de 2000. E ela falou: o programa continua na grade de 2001. A gente acertou o salário de todos os artistas, né? De todos. E eu fiz uma festa na minha casa, todo mundo comemorando que em 2001 teria programa. Então, cada um, os atores fizeram compromissos, né? Eu tinha Turíbio Ruiz, um idoso, comprou um carro, a prestação, todo mundo fez uma, né? Tava certo ali com todo mundo, contrato e tudo. E 27 de novembro de 2001, eu lembro que era aniversário do meu pai, essa mesma produtora que no dia me mandou vai para Globo e tal, ela chegou no meu camarim, eu de Filomena, e falou assim, bateu nas minhas costas, falou, vamos tomar um uísque na minha casa? Eu falei, não, toma um uísque. Não, fala agora. Aí Nem ela sei falou assim quem. para mim, o seu programa acabou, não tá mais na grade de 2001. Aí eu falei, hã? E Como outra coisa, assim? característico dessa produtora O Walter Lacer, o diretor que me levou para a Globo para fazer Didi, ele entrou no SBT só para tirar meu programa do ar. Foi a única coisa que ele conseguiu. O Silvio estava viajando. E aí, quando ela bateu aqui e falou isso, eu passou na minha cabeça o salário de 11 atores, de compromissos, de todos, aquela certeza que a gente tinha, e eu caí no chão. Eu tive uma síncope. E eu fui parar de ambulância no hospital. Eu tive um bloqueio atrioventricular. Eu sabia que eu tinha isso, um bloqueio, mas eu tive uma síncope e eu fui para um hospital conveniado do SBT e quase me colocaram um marca-passo. Só não colocaram porque eu tenho uma irmã cardiologista que pegou um avião. Quando o médico falou dentro do UTI, Gorete, você vai ficar aqui amanhã de manhã, você vai ser sedada e você vai amanhecer com marca-passo. E eu gritei, sabe, dentro do UTI, Gustavo, meu marido. E minha irmã médica já estava entrando, que ela cancelou tudo, pegou um avião, um consultório, entrou e falou: não, ela não vai botar marca-passo. Peraí, calma lá, não é assim. Aí ela pegou meus exames, levou para um médico especialista no assunto e ele falou: tira ela de lá. E aí eu saí do hospital com um bloqueio na porta do hospital para isso não vir tornar-se público. A imprensa não podia falar, ninguém podia falar sobre isso. E eu saí desse hospital e fui para uma festa de aniversário que eu já tinha programado, minha de 36 anos. Então, eu cheguei, a minha banda do forró que eu estava ensaiando, estava na minha casa, meus amigos e tal, e eu não. E era festa. Eu não consegui contar para meus atores que o programa tinha acabado naquele momento. Teve uma festa, eu perguntei para eles se eu podia beber. O que eu podia beber? Ele falou uma taça de champanhe, 2 de água. Eu comemorei de não ter colocado o marca-passo, de estar viva, meu aniversário, e depois, na segunda-feira, eu sento com os meus atores, 11, né, que eram total, e comuniquei, e foi uma lástima muito grande. Aí, continuei na praça, em 2003, mesmo com um bom ibope e tudo, saí. E aí aconteceu isso tudo, eu não sabia por quê, depois eu descobri o porquê, depois de muitos anos, né? Acho que depois de 10 anos eu descobri o porquê. E a vida seguiu, e eu tô aqui vivendo minha vida, e Essa paz e época amor. toda, você acha que isso é tudo que aconteceu? Você acha que isso foi imaturidade, com atrelado ao sucesso?
é aquela coisa do sucesso que às vezes deixa a gente cego e você começa, às vezes, talvez. O que que você acha que aconteceu aí? Ou você acha Não que foi aconteceu pura nada. sacanagem mesmo? Não aconteceu nada, né? Eu sou uma pessoa, eu era uma atriz de 1,5 m, foda, de padrão, de beleza, com talento. Eu dei muito lucro para a empresa, eu tinha os melhores anunciantes, né? Silvio Santos deu, eu virei boneca. O Silvio Santos me deu um horário comercial que era 1,5 m por dia, naquela época. Uau! Quando eu fui sair, que a Globo veio da segunda vez, ele mudou o meu contrato e botou uma multa de 58 milhões. Ele não queria me perder. E depois, simplesmente, eu sou descartada. Então, eu fiquei. Eu saí em 2003, 2005, ele me chamou para eu alavancar o programa, o Ibope do Ratinho e da Galisteu. Eu falei, não quero contrato. Ele falou, 1 ano. Eu falei, não quero. Ele falou, por que você não quer? Eu falei, porque a gente vai ver se dá certo. Porque eu não tô afim de entrar num programa de uma pessoa e a pessoa se sentir ameaçada com a minha presença, ou sei lá, pode acontecer muita coisa. E não realmente não foi uma Uma experiência boa. combinação. Não foi uma experiência boa, sabe? Assim, os donos do programa não me queriam lá. E eu senti isso e sentei perto dele e falei, não dá, não dá. Ele falou, então vamos fazer uma novela? Eu falei, era novela infantil, né? Tem personagens. Eu falei, eu te agradeço muito. Eu acho que você está até querendo rever o que aconteceu comigo e tudo, mas eu acho que no momento eu ainda não estou preparada para estar aqui. Porque aqui foi o lugar que eu me acendi, né? Um lugar de muita visibilidade, ibope, de criatividade. A terceira temporada do programa, eu que criei a terceira temporada, tinha uma equipe maravilhosa, trabalhava, ia para edição, foi um aprendizado imenso. Mas eu não sei se eu quero estar com essa, vibrar nessa energia que aconteceu, de calúnias. Eu acho que o pior sentimento que a pessoa pode ter na vida é ser caluniada, é não poder falar sobre o assunto, não poder se expressar. Então eu perdi ali a minha, e fui descobrindo através da minha assessoria de imprensa quem é que jogava as notícias, as calúnias. Então eu não tinha vontade mais de ficar ali, sabe? Eu sabia o nome de quem me caluniava, isso e aquilo. E depois de 10 anos eu fiquei sabendo o pivô, quem tinha sido. Então, e assim ainda, eu ficava calada, E minha você não pode, e advogada. você não pode só contar para mim aqui em off quem Todo mundo foi? sabe, todo mundo sabe. Você viu o vídeo de Filomena dando uma resposta. Então, o que eu acho é que existe um sentimento de gratidão, vai ser eterno. Esse momento foi único, né? O Silvio Santos teve uma percepção imensa para o produto que eu era para ele, né? O Mas em Silvio é algum muito momento justo, né, Gorete? o Silvio é um homem maravilhoso, sagitariano como eu. Também é apegado a pessoas, a família, né? Então, assim, eu acho que ele foi pressionado por um grupo, por uma pessoa, e ele ficou entre a cruz e a espada, mas ele ficou, assim, querendo rever comigo quando ele me chamou em 2005. Mas eu não tinha saúde mental para estar naquele lugar onde eu fui tão eu fiz, foi tão rico e ao mesmo tempo tão dolorido, sabe? É muito triste você pegar os clippings, que antigamente tinha clippings, né? Que eu contratava, e era só coisa assim, de baixo escalão falando sobre mim. Então, assim, E assim, isso foi e não era horrível. engraçado isso, porque era uma história muito louca, porque se falava muito mal de você, mas todo mundo amava Filó. Então era uma história Engraçado, assim, né?
É, que você via, era uma história muito incongruente, na verdade, que não acabava É não se muito. fechando, porque todo mundo te malhava, mas depois quando Amava fala Filó. mas falava É, eu bem é da uma grande Filó, entendeu. atriz, é. Então, o Que a Filó é uma interessante foi entidade, né, a Filó ela é uma é uma entidade. Então, quando eu fui para quando eu então as histórias são assim. Então assim, eu quando eu fui para a Record, né, eu fui fazer novela. Então as colegas, os colegas de trabalho, né, falavam assim: "Nossa, isso não é nada daquilo que falaram. Ai, Gorete, quero você para mim. Senta no meu colo. Ah, vai ser um doce." Porque eu pude exercer o que eu realmente era, né? Uhum. Eu sou essa pessoa. Então, assim, a todo trabalho vinha uma pessoa, tipo, me elogiar. Eu falei, gente, não tem que me elogiar. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa que eu sou muito comunicativa. Eu gosto de gente, eu gosto de diversidade, eu gosto de. Eu sou tataraneta, bisneta, neta, filha de fazendeiro. Então eu Uau! cresci em lugares pequenininhos. Então eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de me comunicar. Eu sempre fui assim. A Filomena a comunicação da Filomena com o outro é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe era assim, sabe? Minha mãe era uma mulher muito generosa e que tava. E a gente, com essa coisa de ter fazenda e lidar com a simplicidade do entorno, dos funcionários, isso e aquilo, foi a inspiração